Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Um grande artista com uma longa e belíssima carreira. TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes conversam hoje com Paulo Betti, grande diretor, ator de cinema, de teatro, de televisão. Às vésperas de chegar aos 70 anos, Paulo Betti já interpretou, viveu grandiosos personagens na história do Brasil. História essa que ele também vive e participa ativamente como cidadão. Paulo Betti, um grande prazer estar aqui contigo. Você agora é o Constantino, se não me engano, dono de um cassino na novela das 6. Há pouco, na reprise na TV Globo também, você era o Theo, era um colega de profissão, você era um fofoqueiro profissional que tinha o desejo de ser um repórter profissional. Na rotina, nessa rotina, dentro numa gravação, você tem tempo para alguma coisa além do que você está fazendo? Tem todo o tempo e nenhum tempo, porque o personagem te acompanha o tempo todo, né? Você está o tempo todo se preparando para não pode entrar numa bola, jogar um futebol, você não pode fazer coisas que possam, vamos dizer, afetar a sua cor, o seu cabelo, o seu estado físico, que está sempre dedicado ao personagem, né? Agora, eu estou gravando umas 3 vezes por semana. São intensas as gravações, porque tudo é como se fosse o jogo, né? Você se prepara, você não está jogando, mas aí você entra em campo e joga. E aqueles 90 minutos que você joga, no nosso caso, são 8 horas, eles são intensos, né? Intensos de memorização de texto, enfim, de você estar atento para aquilo que está sendo feito, como se fosse, eu digo, um jogo, né? Fazendo a bola ficar no ar o tempo todo, interpretando, rebatendo, fazendo as réplicas, fazendo as marcações, observando a luz, enfim, todo um aspecto assim. Eu sou, nessa novela, impressionante os cenários dessa novela, ela já está no ar. Impressionante, o cenário do cassino, que é de minha propriedade, né, do meu personagem, na externa, ele é fabuloso. Impressionante a categoria e o domínio da época que a direção de arte conseguiu na novela, e consegue em quase todas, mas eu estou falando dessa especificamente. E o meu cassino, acho que é o maior cenário que eu já entrei na televisão. Ele ocupa um estúdio inteiro onde está reproduzido um cassino dos anos 40, na cidade de Campos de Goytacazes. A novela se passa nessa região. Você, a propósito, você veio de uma família pobre, salvo engano, no interior de São São Paulo, de Paulo. Sorocaba, não é isso? Sim, sim. Como a política entrou na sua vida? Tem a ver com a sua origem familiar, com a luta toda para poder viver, sobreviver, tal? Tudo a ver. A minha família vem da zona rural, Rafar, Capivari, e fazem a transição para a cidade de Sorocaba. Né, quando eu tinha 3 anos, minha família se mudou para Sorocaba para fazer parte da indústria Votorantim. Havia uma demanda grande de novos operários para trabalhar nas tecelagens, né, da Votorantim. Então, quase toda a minha família, todas as minhas irmãs, meus irmãos, todos trabalharam nas indústrias Votorantim, inclusive eu fui o funcionário de menor. Fazer o quê? Eu fazia as contas hospitalares, eu trabalhava no Hospital Santo Antônio, que está no meu filme A Fera na Selva. Eu usei o hospital. O Hospital Santo Antônio era lindo, tinha cedrinhos, jardins de cedrinhos fazendo é, né, labirintos. Bom, enfim, mas a pergunta é outra. Eu fui aos poucos, né, vendo isso. Eu era mais novo, minha mãe, eu nasci, tinha 45, minha mãe tinha 45, então eu nasci nos 45 do segundo tempo, né?
temporão total, com 10 anos de diferença dos meus irmãos. Quantos? É, 10 anos de diferença. Não, Eu era quantos irmãos? Os meus irmãos tinham seis. Minha mãe teve 15 e perdeu 8. Então sobraram 7, eu, inclusive, e o meu irmão mais novo tinha 10, o meu irmão mais velho, quando eu nasci, tinha 20. E tinha 4 irmãs que quando eu nasci, elas eram adolescentes. Imagina como eu devo ter sido paparicado por Complicadíssimo. 4 adolescentes, né? Você fez um personagem Teodoro há pouco, que era um jornalista, né? Eu já li que você é um devorador, um voraz consumidor de notícias, noticiários, que você acorda cedo e a primeira coisa que você faz é se informar. É isso mesmo? Eu tenho isso na veia desde que eu tinha uns 14 anos, porque você perguntou sobre como começa essa questão de se interessar pela política, de se perceber quanto cidadão e participante, tentando, né, não ficar no muro nunca. Né? Eu não sei, eu não consigo ficar um minuto em cima de nenhum muro, entende? Se você me perguntar sobre qualquer coisa, eu vou responder, porque eu não sei, eu acho que é assim, que é mais fácil. É mais fácil dizer a verdade e ir falando, né? Mas Se equilibrar no muro dá mais trabalho. é mais trabalho. Mas então, tem uma coisa curiosa que eu queria contar. O meu avô era um imigrante italiano que foi parar lá em Rafar, naquela região ali de Capivari. E depois, num determinado momento, ele veio já puxado pelos filhos deles, meus pais, para Sorocaba para trabalhar na Votorantim. E aí nós fomos morar num bairro em Sorocaba que era um bairro negro. Então eu tive uma formação muito dividida, pelo menos uns 70% mais negros do que brancos, no lugar onde a gente morava, que era um buraco, assim. Era uma baixada de 4 ruas, e ali era um quilombo, praticamente, e eu estava no lugar mais baixo desse quilombo, na casa que era mais lá embaixo, no fundo do buraco, a gente tinha que olhar para cima quando alguém aparecia no portão. Então, isso marcou. Outra coisa é que meu avô trabalhava para um fazendeiro negro. Meu avô trabalhava como meeiro de um proprietário de terras negro. Então, eu ia para a roça do meu avô e via a Casa Grande, só que eu estava na posição da senzala, praticamente. E via sair o senhor negro com um carro, com uma garota da minha idade. Minha mãe até falava: "Oh, o Paulo vai casar com ela". Minha mãe fazia brincadeiras como se eu fosse casar, ou como se entende, com a menina, e era uma família negra. Então eu vi um pouco de um outro ponto de vista a situação do negro numa situação de vencedor, de poder, não é? Então, isso deve ter marcado de alguma forma também a minha visão das coisas. Eu tenho quase certeza, porque eu estou sempre. Primeira peça de teatro que eu fiz chamava-se Cerimônia para um Negro Assassinado. Me lembro. Depois eu fiz o Cafundó, que os 2 filmes longa-metragens que eu produzi, a peça de teatro, ligados com essa questão, porque estava lá. Eu era menino, tinha uns 6 anos, eu ia de bicicleta, e aí na roça, porque quando tinha colheita e tal. Então, fui muito marcado por isso. Então, a vida do lavrador, a gente não falava camponês entre nós lá, era lavrador. Meu avô era um lavrador, trabalhava na terra com uma enxada nas costas, carpia, e essa foi um aprendizado para mim de alguma maneira. Aí, quando foi no ginásio, eu fiz um ginásio industrial maravilhoso. Entrava às 8 da manhã. Eu sempre tive sorte do ensino público ser me suportou de tudo quanto era jeito, porque minha mãe, como empregada doméstica, me levava para a casa da patroa. Aí eles tentaram arrumar uma boa escola para mim. Então, eu entrei no pré-primário com 5 anos. Então, eu fiz um pré-primário, depois eu fiz um primário dentro de um ginásio estadual, uma elite para os professores. Os professores criaram aquela turma para os filhos deles. Não sei como, minha mãe me encaixou ali. Daí eu fui primário,
preparatório. Hoje eu estava lendo aqui meus memórias. Né, preparatório, eu fiz um ano numa escola municipal de preparatório para entrar no ginásio industrial. Nessa escola tinha horta, tinha. Então, essa é a minha formação. Daí, no ginásio industrial, aparece a política, porque Aham. daí vem era plena ditadura, a gente tinha que ficar em forma Cantando o hino nacional. entrava às 8 da manhã, cantava o hino nacional, tinha um cara que ficava xingando a gente, um daqueles caras que comanda a escola e tal, ele ficava falando que a gente estava com o cabelo comprido, que a gente estava Inspetor de alunos. Inspetor de alunos. inspetor de alunos falava que a gente estava querendo imitar esses pederastas da televisão. Ele falava assim. Eu vi numa rede social a propósito disso. Primeiro, que você me fale um pouco como é que é a sua relação e eventuais tretas nas redes sociais, né? E eu vi numa rede social que você contava ter um ganho do pedreiro Zelão, com quem seu pai Ernesto trabalhou, um livro do Luiz Carlos Prestes. Que idade você tinha? Olha, você pegou aí no Zelão, né? Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Zelão, cara, foi um mito, porque meu pai trabalhava com o Zelão como servente de pedreiro do Zelão. E o Zelão era um pedreiro alto, e aparecia aqueles cartazes do realismo soviético, né? Aquele homem com aquele negócio serrote, com um martelo na mão, e o Zelão fazia todas as casas do nosso bairro, Zelão e meu pai como servente. E eu ia com meu pai, e daí também ajudava, é muito diferente. E numa dessas, eu tinha uns 7, 8, 9 anos, eu não sei, pode ser mais. Porque minha relação com o Zelão foi desde o início da vida nossa lá, que ele era nosso vizinho, então mas provavelmente eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. O Zé Lama me deu um livro do Luiz Carlos Prestes, sobre a coluna Prestes. Né? E aí Aí, você aí foi um. Não vou dizer que eu fiquei assim fascinado pela figura do Prestes, confesso. Mas hoje relembro na perspectiva que o Zelão era comunista, né? O Zelão era comunista. tudo indica, né? Tudo É? indica. Tudo Fica, indica. tudo indica que ele era comunista. Então, e era um cara exemplar, assim, sabe? Foi muito. Eu lembro que minha mãe tinha uma confiança absoluta no Zelão, assim. Tudo o que o Zelão dizia na minha casa era muito respeitado, né? Eu Eu, fico feliz que você tenha pescado esse aspecto. você já participou de campanhas eleitorais. Se eu fiz a lição de casa direito, você teria também dirigido o clipe daquele coro de artistas no segundo turno da campanha do Lula em 89. É isso mesmo? Eu me lembro que você está lá, mas eu não me lembro se você participou da feitura também. Olha, as duas coisas estão erradas. Eu não apareço no vídeo porque Não eu sei. estava ajudando. No vídeo eu não apareço, porque eu estava ajudando na produção. Na realidade, quem dirigiu foi Talma, quem dirigiu foi Daniel Filho, quem dirigiu foi Paulo José, que eu me lembro dos três, e mais alguém do próprio PT que dirigiu mesmo. Eu ajudei Mas a você não canta telefonar. lá uma hora Lula lá, porque eu acho que eu vi seu rosto naquela cantoria lá. Não, eu lamento, eu adoraria estar lá e estou muito ligado àquele vídeo, porque eu estou na produção dele. Eu fui um dos produtores, para ser honesto. Né? Poderia e adoraria ter dirigido, porque foi incrível, mas eu me lembro do Roberto Talma também dirigindo. Foi meio assim, vamos lá, e tinha três Roberto caras, Palma Paulo foi José, diretor. Roberto. Todos foram da Globo como diretores, como, não é isso? Sim, Daniel Filho. Eu fui correndo, eu estava lá fora tentando fazer com que Alceu voltasse, porque demorou muito para chegar a equipe e tinha companheiros que queriam ir embora, né? Assim, eu me lembro principalmente, acho que do Alceu, que assim, tentando ir. Não, não, chegou, a equipe chegou. Seu engajamento já lhe trouxe problemas? Você já fez outras campanhas? Já se engajou em outras campanhas? Eu me engajei muito em tudo, né? Desde que quando começou a história do Partido dos Trabalhadores, eu estava fazendo uma peça de teatro na periferia de São Paulo, 78, 79, e eu via os folhetos
de como estava se formando aquele partido. E eu me interessei por aquilo. Nunca fui filiado ao PT, mas me interessei por aquilo que era novo para mim. Isso então, foi 79, mais ou menos, né? E eu acho que toda a minha trajetória, da minha família, de camponeses, operários, né? Acompanhei quase que a Revolução Industrial, né? Aconteceu em Votorantim, né? Porque as fábricas de tecelagem mesmo, minhas irmãs vinham com o cabelo tudo cheio de poeira, né? Da coisa do tecido. E todos os meus termos na minha família era quem está no primeiro turno, quem está no segundo turno e quem está no terceiro turno, né? Que está trabalhando da madrugada na fábrica. Todo mundo andava com aquelas bicicletas, parecia aquele filme do De Filme Sica, sei italiano. lá, Filme ladrões italiano. de bicicleta, né? Toda aquela gente saindo da fábrica. Esse é meu ambiente. Porra, PT tinha tudo a ver com isso, né? Então, eu tive muito ligado no começo, eu fiz uma campanha, mergulhei de cabeça na campanha da Erundina, fiz todos, na campanha da Erundina, eu acho que eu fiz umas 15 aparições, assim, durante a campanha, falando tudo que ninguém falava, assim, eu falava o nome das pessoas, o chamado serviço sujo, né? Quer dizer, aquilo que o candidato fala você, e aí eu nem estava aí, eu falava, e também fiz com a O2 do Meirelles, nós fazíamos também fizemos diversos programas para o PT. E, bom, e a campanha da Erundina, quando ganhamos, né, porque foi uma loucura a eleição da Erundina, foi entusiasmante. Né? Há Quando, 3 dias, teve aquelas mortes em Volta Redonda, virou tudo, né? foi muito doido. Eu não lembrava desse lance das mortes, olha só. Mas foi fortíssimo aquele lá. Aí nós fazíamos uma peça chamada Amigo da Onça, em São Paulo, e Erundina, acho que foi. Encontramos Erundina no jantar e tal, e aí uma colega perguntou: então, Erundina, a senhora agora, prefeita, quais são seus planos para a cultura? Daí ela falou assim: olha, não é minha prioridade. Aí nós nos sentimos ofendidos com aquilo, tal, porque, né, tinha feito aquela. Aí a Erundina pega e vai chamar um ator americano para fazer o comercial da prefeitura, Jack Palance. Aí para a gente joga fazer a campanha do IPTU. Imagina que roubada! Você perguntou se tem problema às vezes com política e se você vai aparecer no vídeo para falar para as pessoas que o IPTU delas vai Não aumentar, aumentar. não é legal, né? Isso deram para mim. Agora não sei o que bacana, deram para o Jack Palance. Fiquei puto. Você falou agora há pouco. Sim, sim, continue, por favor. Não, não, eu digo, então, respondendo, evidentemente que tudo que você faz tem um preço, né? Quer dizer, você deixa de fazer coisas às vezes, porque você está, vamos dizer assim, identificado com uma cor, com uma ideologia, mas eu não saberia ser diferente, eu nem pensei, nem teorizei, eu fui assim, né? Do zelão, do pedreiro, bateu na fábrica de tecido, eu fui meio que Foi indo, ali, Karl Marx, né? foi indo. Descobrindo, né? Você falou agora há pouco, você falou na sua última resposta, uma revolução industrial. A gente está vivendo como se fosse um outro 1840, que é a revolução digital. Hoje é possível fazer qualquer coisa, um filme inteiro, por exemplo, num estúdio, com a parede no fundo, aquele aparelhinho. Você já fez? E outra, é a mesma coisa para um ator? Você está trabalhando ali, faz de conta que você está no deserto do Saara, onde quer que seja, e você está dentro da sala e fim de papo? Não, não é a mesma coisa, né? Eu fiz sessões, ó, da minha peça transmitidas até aqui de casa. Foi muito emocionante para mim, né? Porque a minha peça é como se fosse eu trazendo a casa da minha infância, Qual das peças? autobiografia autorizada. Uhum. Que é um monólogo que eu faço em cima dessa coisa autobiográfica. Só que ali eu fico na minha infância e na minha juventude. Então, eu já estou fazendo há 6 anos esse espetáculo. E aí, então, eu fiz aqui em casa, cara. Então, dava a intenção, parecia ser da casa da minha infância, porque o cenário da peça é a
frente da casa da minha infância, né? Então, onde eu projeto coisas, fotografias da minha avó, do meu avô, enfim. E aí eu faço dentro desse. Parecia que eu tinha trazido para casa da minha velhice, né? E ficou ótimo ali na sala, foi muito legal. Falando, ainda continuando no inescapável, sua carreira como ator e também a vivência que você teve em vários personagens. Você, se eu não me engano, estou vendo aqui, em 94 você viveu o Lamarca, que, aliás, morreu no sertão da Bahia, né? Foi filmado lá mesmo? A propósito de você hoje fazer tudo em estúdio, se for possível, vocês filmaram no interior da Bahia mesmo? Foi. Esse filme teve uma circunstância que foi o único filme brasileiro filmado naquele ano. Acho que foi 92. Foi logo após o Collor decretar o fim, né, de o Foi cinema lançado, brasileiro, isso, praticamente. lançado em 94, isso. O Lamarca, você sabe de uma coisa que eu vou confessar? Eu nem sabia quem era o Lamarca quando me convidaram para fazer o Lamarca. Quando o Sérgio Rezende me convidou para fazer o Lamarca, eu não sabia, não tinha, não era um herói ou alguém que. Nem talvez eu não me lembro de ter escutado ou me detido nessa pessoa, né? Mas daí, imediatamente, eu senti a pressão, né? As pessoas me falavam, pô, Lamarca, né? E imediatamente comecei a ler o roteiro, o livro, e depois Você leu estava o livro, você leu o livro, até o Odaque Miranda e o Emiliano José, que são da Bahia, Lamarca, maravilhoso. Capitão da Guerrilha. Foi esse livro que você deve ter lido, Esse né? livro que foi a base para o filme. Esse Roteiro. livro foi acabar. Encontrei com eles, inclusive, na filmagem e tudo, e eu fiquei encantado e fui mergulhar no personagem para como aproximá-lo de mim, porque tem essa coisa do processo, né? A gente não recebe o personagem num centro espírita, não é? Você vai lá e no caso do Lamarck é uma pessoa que tinha existido, não é? Então eu fui conhecer a esposa, a viúva dele, os filhos dele, é, vi fotografias dele. Numa das fotografias, ele estava num acampamento militar, numa caminha daquelas camas de acampamento, né, lendo Guerra e Paz, do Tolstói. Eu falei assim, pô, vou ler esse livro. Aí eu li o livro Guerra e Paz, fazendo o personagem no sertão durante as filmagens. Todo momento eu estava lendo aquele livro, tentando me inspirar na grandeza daqueles personagens do Guerra e Paz, dentro da guerra que o Lamarck estaria vivendo, lendo naquele momento aquele livro. Então, foi uma das formas que eu cheguei no personagem. A outra foi emagrecendo 15 quilos, que eu fiz um trabalho de dieta ortomolecular. Então, a gente filmou primeiro o momento final dele, para eu ter tempo. Eu tinha pouquíssimo tempo para emagrecer. Eu tinha 2 meses para emagrecer. Então, eu comecei a emagrecer desde o momento que fui convidado. Aí, quando tinha 2 meses, nós filmamos o final. Filmamos a parte que ele está já pá, para depois poder ir recuperando de trás Depois para você, frente. depois você caiu fora da ortomolecular e caiu na feijoada. Não, Diga aí. sabe, eu sempre fui muito prudente. Eu gosto muito de feijoada e como feijoada, mas tem que, mesmo entrar tem um rebote que se chama. Você para de tomar aquela bola, né? Porque era bola, né? Remédios, né? Que fazem você ter menos Tem, fome, você. tem que voltar lentamente, tem que voltar depois. Eu fiquei impressionado. Outro dia eu vi uma parte do filme, o Lamarck estava passando no Canal Brasil, olhei, eu vi o meu corpo como estava esquelético, né? E pegando água para beber, assim. Enfim, o Lamarca foi um personagem. Você falou E desse você histórico. voltaria, você está falando do Lamarca, você voltaria a viver o Lamarca no filme da Zuzu Angel, que Sim, mas era, não é isso? mas era uma aparição muito fugaz, assim. Porque às vezes falam que Lamarca aparece só numa referenciazinha no Zuzu. Linda referência dentro de um filme que eu adoro, numa história muito séria, muito importante. Eu queria falar um pouco sobre isso. Zuzu Angel é um estilista importantíssimo do Brasil, que teve o filho assassinado, Stuart Angel, pela ditadura,
depois supostamente desaparecido, e ela se tornou o personagem do mundo, porque Ted Kennedy e Kim Novak, gente do mundo todo, se envolveu na busca do filho dela e cobrando do governo da ditadura brasileira aquilo, não é? Esse era o E filme. a filha dela, de Zuzu Anjo, é Hildegard Anjo, é uma Sim, jornalista maravilhosa que eu sugiro a todos que fiquem atentos. acompanha, Muito boa jornalista. acompanha muito. É, você sabe que até vi, não sei se isso se no filme estava, que a Zuzu, antes de morrer num estranho acidente de carro, ela deixou um documento na casa do Chico Buarque, uma semana antes, dizendo: se aconteceu um acidente comigo, ou saiba que me mataram e foi a ditadura. Eu não sei se você acompanhou isso também à época. Eu sei dessa carta que acho que foi para não um só, né? Parece que foram mais, né? Assim, não foi só para o Chico, parece que foi uma coisa, 100 jornalistas receberam uma coisa grande, né? Que eu me lembro. Você viveu também outro grande personagem que eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi trabalhá-lo, que foi Chateau, o rei do Brasil, né? Outro grande mergulho você viveu no Chateau, você viveu Getúlio, também não foi, não viveu Getúlio? Foi, foi. Como é você viver no filme do Chateau? Como é que é viver um personagem daquela complexidade? Você teve que estudar muito, teve que ler. Como é que foi? Você também teve que botar no ombro e andar com ele por todo lugar? É como sempre, os atores, nós atores, agarramos até em fio desencapado para fazer um papel. Quem dizia, não é querendo fazer um papel, não, para realizar um trabalho, fazer um personagem, a nossa, vamos dizer assim, o nosso juramento de Hipócrates, né? O nosso juramento da nossa profissão, ele vem um pouco pelo Stanislavski, um russo que nos elevou à condição de artistas. Porque antes de Stanislavski nós éramos oficiais, não éramos artesãos e não éramos considerados artistas. Só que Stanislavski disse: não, isso que vocês fazem é, é, é arte, né? Vocês são artistas, vocês são criadores. Então, nossa devoção está para o Stanislavski. E o Stanislavski nos encaminhava para a honestidade, para a memória das emoções, da tentativa de ser exatamente, de estar disponível para o personagem. Estar para o personagem. Então, Getúlio eu abordei de outra maneira. Getúlio, eu fui por outra. Não, não tinha emagrecimento. Eu cortei o cabelo aqui, ó. Eu tirei toda essa parte do cabelo, fiquei 2 anos como um índio crenha carore, eu não sei o quê. Eu que tenho maior vaidade com o meu cabelo, fiquei. Eu fiz toda a produção do Cafundó, porque o Guilherme não conseguiu acabar o Chateau. Aí eu comecei a fazer uma novela, e aí, para fazer a novela, tinha que pôr uma peruca. Eu sou a expressão, a força da peruca, força na peruca, veio desse personagem. Fiz uma novela inteira com a peruca. E quando você está de peruca, é engraçado, você está andando a cavalo, pá, e a peruca faz puf, puf, dá aqueles pulinhos, né? Você viveu também o poderoso Visconde de Mauá, esses mergulhos em tantos personagens da história do Brasil, é como se fosse um doutorado na história do Brasil, né? É legal, porque você realmente você aprende alguma coisa quando você está fazendo um trabalho, né? É um trabalho gostoso nesse sentido da pesquisa. No Mauá, eu fui mais. Eu tentei entender mais o personagem através da carta aos credores. Eu tentei entender, porque o resto, assim, a juventude dele era um outro ator que fazia. Não era eu que fazia ele jovenzinho, né? Tinha um outro ator que fazia lá uma boa parte dele. E depois o que eu pegava dele era, né, do empreendedor tal, mas eu sabia que ia desembocar na carta aos credores, né? Que quando ele fale, né? E aí eu falei assim, pô, se eu entender como que ele fez para falir
com honradez, né, porque era o grande mérito dele, talvez o traga para o resto da interpretação anterior dele, desses brios, de ser um cara de. Né, eu não queria desenhar o Mauá, vamos dizer assim, um aspecto crítico, isso teria que ter a obra a fazer, mas eu estou defendendo o Mauá, né, o personagem, né, porque eu sei, ele existiu, né? Então, daí contrabalançou um pouco na cabeça do espectador. Foi bom porque contrabalançou, né, do revolucionário de esquerda tal, com o empreendedor capitalista, né, o pré-capitalista, né? E você viveu também, por acaso foi uma história que eu acompanhei muito de perto, você viveu o Dr. Walter Henrique Pinotti, Ah, sim. que foi o médico que operou naquela fatídica jornada do Tancredo depois de eleito presidente da República. Esse você teve que também conversar com os colegas dele e tal, ou foi só o roteiro? Ou você também teve que preparar personagem? Não, esse foi mais direto mesmo. Acertamos uma. Porque no Pinote eu me aproximei mais, porque ele está mais próximo, né? É, ele já morreu, mas eu acho que morreu há pouco tempo, É, né? Tem uma memória muito fresca do Pinote. Então, eu tentei ir em cima das fotografias dele no período do filme. E daí tentei uma composição de fora para dentro. Geralmente você vai nas composições. É isso que eu estava falando do Stanislavski, desculpe falar sobre isso, é uma coisa da profissão, mas às vezes é curioso para as pessoas. O Stanislavski, esse russo, fez o método do trabalho do ator. Como é a abordagem, como que a gente entra nos personagens. Então, é mais ou menos isso. No Stanislavski, é a memória das emoções. Você entra dentro de você mesmo, buscando as suas emoções e vai aproximando com o personagem, e aí você tem ele. No que eu fiz no Pinóquio é o contrário, é a coisa mais brechtiana, que foi a próxima grande influência sobre os atores no mundo inteiro, foi a técnica do Brecht, que contrapunha a do Stanislavski, que dominante, e dizia que você podia romper a, a incorporação e se dirigir, por exemplo, ao espectador diretamente, sim, falando com ele, saindo do personagem para o espectador. O Pinote, eu teria. Eu fazia cenas e quase que me dirigia ao espectador, entende? Só que essa parte não entrava no filme, não entrou no filme naturalmente, mas foi. Agora, foi um homem ali. Eu fiquei com a impressão do Pinotti, assim, que naquele momento talvez a vaidade tinha derrubado ele, né? para quem acompanhou de perto, foi isso. Que eu almocei É, com ele no sábado, depois da segunda operação em Brasília, e eu vi coisas terríveis e que colam exatamente com isso que você está dizendo. Ele achou que já tinha salvado o presidente da República, tal, quando na verdade estava começando o calvário ali, né? é, é. Eu gosto muito desse filme do Sérgio Rezende e a maioria dos filmes que você falou, todos são de autoria intelectual e produção junto com a esposa da Morena Filmes, a Marisa Leão. Fizemos Guerra do Canudos também, que foi um filme bastante interessante, muito forte Filmado sobre onde? filmado lá. E você perguntou um pouco atrás sobre se o Lamaca foi filmado no local onde ele morreu, foi ali pertinho de onde ele morreu, e eu me lembro de, assim, no intervalo da filmagem, fomos a Bom Jesus da Lapa, um caminho pelo qual a Lamaca tinha passado, e as pessoas juntou na frente da igreja uns 50 lambe-lambe, querendo fotografar o Lamarca, e era eu. Então, essa misturei ali com o personagem naquelas imagens de 50 diferentes lambe-lambes, né? Que ficavam na frente da igreja do Bom Jesus da Lapa, que é um lugar de peregrinação, tal, né? Então, o Lamaca me envolvi muito nas filmagens com né? E eu também sempre trabalhei muito.
fazendo um trabalho paralelo com a política local, né? Nesses lugares todos por onde eu fiquei 4, 5 meses, me envolvi com os diretórios locais, com o pessoal ligado à cultura, que fazia as camisetas, que fazia a parte cultural dos lugares, de Butirama, Bom Jesus, todos os lugares onde eu filmava, eu sempre tinha essa militância, né? Eu fazia para Irundina, eu entreguei para Marilena Chauí os telefones, não tinha e-mail, né? E endereço de cada um para passar fax de cada um dos contatos que eu tinha feito numa turnê de 22 capitais, com uma peça de teatro onde eu mobilizava 89, 90. Aí vivi isso muito intensamente, essa jornada de quando o Lula perdeu, eu exatamente no momento que o Collor cortou o dinheiro de todo mundo, eu saí na estrada com uma peça de teatro com 4 atores, né? E José Maier, eu, Eliane Giardini e Vera Fajado, e Eliane dirigidos pelo José Jardine, Vilca. Eliane Jardine, com quem você foi casado. Sim, 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 nós somos 25 anos. Tem Um filhos? casamento bíblico. Tem Casamento bíblico. dois filhos. Tenho 2 filhas lindas com a Eliane e tenho um filho com a Maria Ribeiro, o João, que tem 18 anos. Tem 3 filhos. Eu não sei se você realizou que você tem uma ligação forte com a Bahia. E salvo Tenho. engano, também você foi o Timóteo na Tieta do Agreste e ainda era torcedor do glorioso Esporte Clube Bahia, salvo engano. Olha, eu não quero me comprometer com o time da Bahia, mas, né, é, eu sou baiano assim de uma forma adotiva. É o seguinte, a primeira peça de teatro que eu fiz foi O Pagador de Promessas. Então, O Pagador de Promessas foi que me abriu as portas para o teatro. É uma peça de um baiano, Dias Gomes, se passa na Bahia, e aí eu quis, com 18 anos de idade, fazer o Zé do Burro como um autêntico baiano. E aí fiquei encantado com ele. Nunca tinha ido para a Bahia. A primeira viagem memorável que eu fiz foi num correio aéreo nacional, indo da Universidade de São Paulo, dando uma canja para nós. O correio aéreo nos levou para o Festival de Teatro da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Aí eu estava na Bahia, Liliane e eu, né, juntos, né? Nossa lua de mel foi na Bahia. Hoje nosso neto é baiano, um pouquinho, meio baiano, né? E o Pagador de Promessas me abriu essas portas. Depois eu fiz Timóteo, Carlão Batista, todos os personagens, Ipiranga Pitiguari, todos os personagens, vamos dizer assim, baianos, baianos de televisão. Aí aconteceu uma coisa engraçadíssima, porque eu estava muito envolvido na questão da regionalização da produção da televisão e da democratização dos meios de comunicação, que era uma bandeira nossa, assim, mais forte que a gente tinha. E agora eu vi no início falar que o canal Bob Fernandes, eu fiquei contente. Eu falei, pô, que legal, olha como as coisas são hoje, né? O Bob tem um canal, mas a gente lutava muito por isso, né? E foi aí nessa viagem que eu trouxe todos esses debates que nós fizemos no Brasil inteiro sobre essa questão, né? Essa lei foi para Jandira Fegali e agora está meio Só esquecida. que a luta agora vai ser outra, porque agora é o É, seguinte: quem vai querer a luta, quem vai querer agora a regulamentação serão os donos dos meios, porque eles não têm como enfrentar os grandes players é, internacionais, as big techs. Todos nós vamos ter esse problema. A gente agora depende de uma coisa que você não tem controle algum, né? Aliás, interessante. acompanhamos nos últimos tempos isso, nas eleições, nas redes, os gabinetes do ódio, tudo isso mais. Mas aí isso é uma questão outra muito longa, né? Eu queria voltar um pouco a método de interpretação, que você se envolveu num debate há pouco tempo, aquela história da Fátima Toledo e da Denise Weinberg, É. sobre como e até onde você trabalha atores, de que forma ou não. Nos fale um pouco sobre isso, porque é o contrário do que você fala de Stanislavski e etc, né? É uma, é, essa questão é muito delicada. Eu assinei um manifesto favorável a Denise Weinberg, porque ela se sentiu
maltratada numa filmagem, né? E causou, Tratada vamos dizer assim, como preparação do ator, não é isso? é que a preparação do ator é isso que tem assim, né? O ator vai agarra até no fio desencapado para fazer o papel, como dizia o grande Plínio Marcos, né? Mas isso tem limites, né? Isso tem Uhum. limites psíquicos, basicamente psíquicos. Por quê? Eu nunca trabalhei com a Fátima Toledo, mas não preciso ter trabalhado para saber como que é o método, porque as pessoas contam, as pessoas falam. Eu já também estive perto disso. Estou desde 72 na Escola de Arte Dramática. Imagina quantos preparadores de ator tinham, né? Quantos intérpretes do método Stanislavski tinham. Basicamente, no momento, quando se fala desse método, é você desestabilizar o ator psiquicamente. Então, você espanca, você dá um tapa na cara. Imagina, você, jornalista, leva a sua reportagem para o seu chefe de jornalismo fala, não gostei, pá, na tua cara. Faz de novo, sabe? Faz direito esse negócio aí. Porque daí eu vou provocar você. Aí você vai dar o melhor de si, porque você vai escrever com raiva, não sei o quê. Entende? É abdicar da interpretação. Nós não precisamos, E, quando nós somos e não le- honestos e não levar em conta os limites psíquicos de cada um, né? de cada um. Então, tem até colegas que gostam, mas aí eu acho que tem um certo grau de masoquismo, né? Porque sabe o que acontece? O diretor ele quer receber. Os depoimentos nas entrevistas é chocante, são chocantes. Né? Se pega na revista Piauí, a reportagem sobre esse fato da Fátima, né? Uhum. E não era no momento que estava sendo acusado, era no momento de exaltação, era no momento de dizer: olha que incrível, porque consegue resultados. O resultado é aquele menino do Cidade de Deus que pensa que vai tomar um tiro de verdade no pé. Tinha um pânico na filmagem que era amedrontador. Isso não é novidade. Vitória de Sica fez isso com o menino dos ladrões de bicicleta, fez assédio moral com ele. Falou para ele, bullying, falou para ele que ia falar para o pai dele que ele era um pequeno ladrão, não sei o quê, inventou uma história, o menino começou a chorar. E De Sica morre de rir contando isso para uma plateia de 30 mil espectadores no filme. E, de uma certa forma, teve o famoso caso do Bertolucci no último Tango em Paris, que também deu o que falar, que era a cena com a Maria Schneider, que É. depois aquilo a perturbou por muito tempo, pelo que acompanhei, ou pelo que li, pelo menos. Essa discussão é delicada, ela tem que ser. As pessoas, cancelamento. Não é cancelamento, é uma coisa que. Assim, a trajetória do personagem, né? Mas tem colegas que defendem. Eu assino em nome da Denise, assim, não posso testemunhar nada, mas eu sei como que é isso de você fazer esse tipo diz que tem um momento que joga a atriz no chão e fica sufocando ela para que. Claro, eu, quando quero parecer mais congestionado, eu planto uma bananeira, abaixo a cabeça, fico com a cabeça lá embaixo, depois eu levanto, estou congestionado, aí começo vou me afogar e tal. Não precisa ninguém me apertar o pescoço de verdade, nem me bater, não precisa. O diretor que precisa fazer as tomadas e enquadramentos, mas os diretores, às vezes, eles têm tanta coisa para fazer numa filmagem, né, que às vezes eles não sabem ou não querem fazer essa parte, né, nós não queremos muito intermediários entre o nosso trabalho e o diretor. Eu acho importante o preparador do ator. Ele nos ajuda, porque você assim, ó, fica de olho nisso aqui para mim. É alguém que está. Eu tenho grandes amigos, queridos amigas. Nessa novela que eu fiz agora, que estou estreando, tem uma preparadora de ator. Ela está sempre ali. E ela sabe me ver e me orientar também, né? Porque às vezes a gente vai muito forte, tem que ir menos, né? Geralmente falam menos para mim. Paulo, menos. Quase sempre. Deixa eu te falar de uma coisa que eu acompanhei há pouco, você muito indignado com justíssimas razões e se manifestou no caso do Mois, que é o congolês que foi espancado e assassinado no Rio. Você, no início da nossa conversa, falou sobre sua vivência com o povo negro em Sorocaba, há um tempo atrás, uma disputa
direção do Sindicato dos Artistas do Rio, você teve um pequeno ruído, um pequeno desentendimento, um desentendimento que terminou em processo com Milton Gonçalves, que era também do sindicato. Nos fale um pouco sobre isso. Numa disputa eleitoral pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro, houve um mal-entendido. Nós fizemos a chapa de oposição, a chapa do sindicato que estava lá, da qual Milton era um dos diretores, e, e eles se defenderam com algum momento dentro de uma perspectiva que eu já esperava, que era nos acusar de racistas. Enfim, foi desagradável, né? Mas as duas instâncias que eu fui instado e numa queixa-crime que eu fiz, eu ganhei as duas, né? Então ficou provado que, ao contrário de expressar racismo, eu estava querendo valorizar a presença dos negros na nossa chapa também, entendeu? Fazendo com que eles se inserissem na nossa chapa. Foi um mal-entendido, mas está tudo em ordem já, e já agora vem nova eleição aí do sindicato, e eu não vou concorrer, mas vou apoiar uma chapa que vai finalmente tirar essa chapa de lá, né? Para fazer uma renovação depois de quase 20 anos. Assunto encerrado, então. Assunto encerradíssimo. Mas olha, você me falando disso, me veio à cabeça uma coisa que eu queria ver como é que você. Eu me lembro ter lido em algum lugar que você torceu pelo São Bento de Sorocaba no começo, você é São Paulino e flamenguista, se não me engano, também, e você viu o Pelé jogar, né? Quando você era pequeno. Confere isso ou é também lenda? Deixa eu dizer, imprima-se a lenda. Isso, imprima essa lenda, né? Imprima-se a lenda. Eu sou ainda torcedor do São Bento. O que me desagrada muito mesmo é quando o São Bento perde, como ele perdeu ontem para o 15 de Piracicaba. É um dos momentos piores quando perde para o 15 de Piracicaba. 15, 15. Então, sou São Bento, São Paulo, em São Paulo. Você falou do Juventus, eu amo a camisa do Juventus, como vocês veem, eu estou com uma imitação aqui, a Rua Javari eu adoro, mas Isso. eu sou São Paulo em São Paulo e sou fluminense no Rio. Hum. Passei uma fase pelo Botafogo, depois passei uma fase pelo Flamengo, quando o Zico e tal, minhas filhas eram novas, eu viajei no Flamengo, depois eu desemboquei agora no Fluminense, porque meu filho é fluminense, então é com ele que a gente vê jogo, essas coisas, então virei flu. Olha, eu quero terminar o tema que a gente começou. Eu queria falar que você teria visto o Santos jogar e eu queria ver como é que você enxerga, a propósito disso tudo que a gente falou, a figura do Pelé. Porque no Brasil, eu não sei se eu percebo direito, tem sempre um porém em relação. Ele teria que ser perfeito também na sua vida, em suas opiniões, nos seus gestos, né? Você acha que a dimensão dele, não digo no imaginário, porque essa a gente sabe que é grande, mas não tem um ruidinho aí, não tem um ruído na percepção de uma figura tão importante, se as pessoas quando viajam pelo mundo, percebem o que significou para o Brasil? Olha, queria responder isso muito bem, não sei se vou conseguir. É, o São Bento jogou com o Santos em Sorocaba em 62. O Santos ganhou de 3-2 e eu vi o Pelé jogar. E o nosso campo era bem pequeno. E depois, um dia, eu conversei com o Pepe disse que um dia ficou preso no vestiário do São Bento, porque era tão pequeno que o vestiário do time visitante ficava no canto do corner. O Pepe abriu a porta do vestiário e entrou de ré para pegar distância, para bater o escanteio, e ficou preso lá, a porta fechou e ficou preso. Mas brincando, eu vi o Pelé jogar. O Pelé, ele é tudo. Outro dia eu fiz uma brincadeira de mau gosto, mas é assim, se Pelé morrer, eu quero morrer junto, que eu quero ver como cabe numa cova dois defuntos. Isso é um lundu, né? Se o Pelé morrer, quero morrer junto, que eu quero ver como cabe numa cova dois defuntos. Pelé é tudo, eu não tenho nenhuma cobrança de nada com Pelé. Pelé, aquele gol que o Pelé fez, que ele provou que Deus existe, né? Tem até no livro do Sérgio Rodrigues,
aquele que deixa num corta-luz, assim, o Nove, goleiro nove sai páginas sendo com, descritas. com o Uruguai, né? Do Uruguai. É E isso. aí ele bate cruzado e a bola raspa o travessão, o maior gol de todos os tempos, o maior gol que não foi feito de todos os tempos, né? A minha geração, eu não sei, Pelé para mim, Pelé não reconheceu a filha, Pelé não foi tão enfático quanto queríamos na luta contra a ditadura. São as queixas que as pessoas fazem, não se juntou muito ao movimento negro, quanto não teve essa participação, mas, enfim, ninguém é perfeito. Eu tive a oportunidade de viajando pelo mundo afora, quando fala Pelé, abre-se um sorriso, você fala assim, é isso que é o Pelé, né? Você fala assim, você está em qualquer lugar, os caras assim, e Pelé, e Pelé, e Pelé, em qualquer lugar. Eu viajei muito para a África, com cinema, né? Fui diversas vezes no festival de cinema em Burkina Faso, o Ouagadougou, e lá o cinema tem um festival que parece assim uma cavalhada, 30 mil pessoas no estádio de futebol é a abertura e o encerramento do festival, cara, é uma loucura. Mas enfim, Pelé, eu tenho a dizer assim que, né, vamos, vamos torcer para que ele se recupere e fique bem, né? É uma luta que é de um brasileiro assim, para mim, assim, é o que eu disse, eu tenho um carinho, um afeto, é uma parte da minha vida, né? Assim, muito mais do que qualquer outro personagem, né? Porque ele também teve isso, né? Que quando o Pelé aparece é que se desenvolve essa coisa da cobertura das fotografias, né? Então nós temos praticamente quase toda a trajetória do Pelé, né? Tem aquele filme, né? Com 800 gols do Pelé, né? Pelé Eterno, né? Isso. É o filme do Massaíne que vem depois, acho que esse foi o primeiro, é o segundo. É sensacional. É. Paulo, meu querido, eu queria agradecer. Um prazer conversar com você aqui na TVE. Prazerzão mesmo. Eu tô feliz de falar com você, Bob, porque assim, estou ligado aí no seu trabalho e boa sorte. Vamos ter que ter muita energia agora, né, para enfrentar aí as fake news. Refundar o Brasil. Paulo Betti, foi um enorme prazer conversar contigo aqui na TVE, que é e tem sido cada vez mais a TV pública da Bahia. E agradeço também a você, cara amiga, cara amigo, que está aqui acompanhando o TVE Entrevista na TVE, que é a TV pública da Bahia.